Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou o Dr. Nathan Graneto, sou especialista em produtos, consultor em odontologia digital e hoje eu vou te mostrar como que a gente usa o aplicativo do Patient Monitoring. O que é esse aplicativo, afinal de contas? É um aplicativo que vai nos ajudar a monitorar os escaneamentos do nosso paciente. Imagina esse cenário. A gente tem um paciente que chegou na nossa clínica e nós escaneamos ele pela primeira vez. Passaram-se 6 meses e esse paciente veio e retornou para uma consulta. A gente escaneia ele novamente. E olha só, agora nós temos 2 escaneamentos do mesmo paciente. Passam-se mais 6 meses e nós temos mais um escaneamento. Daqui a algum tempo, você vai ter uma sequência de vários escaneamentos do mesmo paciente. Esse software vai nos ajudar a entender o que está acontecendo com a boca do nosso paciente. Será que esse paciente está perdendo estrutura dentária? Será que a nossa placa está fazendo efeito? Será que esse paciente está mantendo aquela restauração que você fez há um tempo atrás? Bom, isso tudo você vai conseguir ver com o Patient Monitoring. Então vamos lá, vamos para a prática, porque hoje eu vou te mostrar como utilizar esse software do início até o final. Olha lá, o nosso software está disponível aqui dentro da plataforma do Unite. Para que você utilize ele, você tem que ter pelo menos 2 escaneamentos. Então, eu tenho aqui um escaneamento com a data de 2023, eu tenho um outro escaneamento aqui com a data de 2024 e mais um escaneamento do mesmo paciente em 2025. Para que eu utilize esse software, eu vou selecionar os 3 escaneamentos ao mesmo tempo. Então, olha só, selecionei o de 2025, o de 2024 e agora aqui eu selecionei por último o de 2023. Então, aqui eu tenho 3 escaneamentos do mesmo paciente. Agora, para que eu possa utilizar o software, basta eu clicar em cima aqui do aplicativo e tudo vai se iniciar por inteligência artificial. Eu vou clicar em cima aqui do aplicativo Patient Monitoring e vou esperar o Unite abrir e compilar todos esses escaneamentos. Esse software ele também está sendo utilizado bastante por aquelas pessoas que fazem enxerto gengival no paciente. Então, olha só que bacana, quando você faz um enxerto gengival em um paciente e você tem um escaneamento de antes e depois, você vai conseguir mensurar o quanto de tecido mole você conseguiu ganhar ali para aquele paciente. Então, é um software que tem muita versatilidade e você consegue utilizar em várias etapas clínicas no seu atendimento. Bom, então olha só. O software abriu aqui os nossos escaneamentos. A interface do software mostra para a gente aqui na esquerda algumas ferramentas que nós podemos utilizar. Aqui no meio nós temos a boca do paciente com 2 imagens sobrepostas. Em azul a gente tem aqui o escaneamento mais antigo e o outro é o escaneamento mais recente. Você vê aqui que aqui embaixo tem uma linha do tempo e ele está sempre mostrando para a gente um comparativo entre 2 escaneamentos. Então aqui, nesse caso, ele está comparando o escaneamento de fevereiro de 2024 com o escaneamento de abril de 2025, tá? Agora, se eu quiser comparar, por exemplo, o escaneamento de 2023 com o de 2025, eu vou arrastar aqui essa linha do tempo para trás e agora ele está comparando o de 2023 com o de 2025. Da mesma forma, se eu quiser comparar o de 2023 com o de 2024, eu tenho que trazer essa linha do tempo até 2024. E você vê que ele muda aqui a comparação. Uma coisa que eu acho bem bacana desse software é que ele permite para a gente aqui, várias visualizações. Eu posso estar olhando a arcada em oclusão, ou eu posso estar olhando essa arcada aberta, ou até mesmo de maneira individualizada, tá bom? Mas vamos lá. Aqui na esquerda você vê que ele pode fazer comparação entre escaneamentos e também comparar dente a dente, né? Então aqui a gente está comparando uma sobreposição, overlay, então é uma sobreposição dos 2 escaneamentos, tá bom? Uma outra opção que a gente tem aqui é a opção de visualização do mapa de diferença de cores. Esse mapa ele vai mostrar para a gente aqui através de um gráfico a diferença que existe entre esses 2 escaneamentos. E você pode ajustar aqui essa milimetragem para que as cores fiquem de acordo com o que você quer visualizar em milímetros aqui na arcada do paciente. Você vê aqui para o nosso paciente, por exemplo, que
entre 2023 e 2024 não teve tanta alteração assim, mas a gente nota algumas alterações aqui nas áreas cervicais dos dentes posteriores, ó. Então eu posso olhar aqui, ó, e ver que existe uma diferença, por exemplo, aqui no dente 37, entre 2023 e 2024. Bom, vamos comparar agora aqui entre 2023 e 2025. Vou arrastar a minha linha do tempo aqui para abril. E olha só, tem uma diferença ainda maior. Bom, o que me dá a entender que nessa região alguma coisa está acontecendo. Agora, vamos então focar um pouquinho mais nos dentes e vamos comparar dente a dente para que a gente possa ver o que está acontecendo aqui com o nosso dente 37. Vamos lá. Se você observar aqui na esquerda, ó, existe a mesma comparação de sobreposição, mapa de diferença de cores e corte transversal, dente a dente. A gente já viu aqui o que seria a sobreposição e o mapa de diferença de cores. Agora vamos aqui olhar o corte transversal. Só que eu vou olhar aqui, ó, comparando dente a dente. Ele fala assim para mim, selecione um dente para fazer o corte transversal. Bom, o meu foco é o dente 37, então eu vou clicar aqui no 37 e olha só que bacana. Ele me fez um corte aqui transversal no dente, ó, e ele está mostrando o plano que ele está cortando. Esse plano está sendo reproduzido aqui na direita, ó, como um desenho 2D. Então, se eu der um zoom aqui, eu vou observar que existe, ó, uma diferença entre o escaneamento mais recente e o mais antigo. Eles estão sendo sobrepostos aqui e estão sendo representados através dessa linha 2D. Eu posso também, ó, estar mexendo nesse plano, arrastando ele e fazendo com que esse corte viaje entre os dois dentes. Olha só que bacana. E quando eu chego aqui, ó, mais ou menos no meio do dente, eu consigo perceber o quê? Aquela diferença que nós observamos. Lembra que aqui no mapa de diferença de cores, olha só, um mapa de diferença de cores, voltando aqui para ele, a gente viu que tinha uma diferença aqui, ó, bem na parte cervical desse dente. Então, quando eu coloco aqui no corte transversal, eu consigo perceber essa diferença aqui. Olha só que interessante, a diferença de distância aqui, ó, entre o escaneamento mais antigo, esse de fora, e o escaneamento mais recente, que é esse de dentro, tá? Então, quando eu observo aqui uma diferença entre 2023 e 2025, eu consigo ver, ó, que realmente o paciente perdeu a estrutura dentária aqui nessa região. Vamos agora mensurar quanto, ó. Se eu der um zoom aqui nessa representação, eu consigo, através de 2 cliques, ó, eu clico no escaneamento mais antigo e clico no escaneamento mais novo e eu consigo ver a diferença em milímetros dessas duas regiões. Eu posso fazer aqui, ó, um print, uma captura de tela e salvar isso lá na pasta do meu paciente para eu poder mostrar para ele e falar para ele, olha, você está vendo? Você perdeu a estrutura dentária. Agora, eu acho muito interessante utilizar esse software para que a gente possa comparar a evolução desse paciente. Por exemplo, esse paciente aqui, quando ele fez esses 2 primeiros escaneamentos em 2023 e 2024, eu falei para ele que ele estava perdendo estrutura naquela região. Eu observei aqui, ó, uma diferença de 2023 para 2024 através do corte transversal e falei para ele, olha só, essa região aqui você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Eu mensurei aqui, ó, e percebi que ele tinha perdido bastante estrutura aqui em um período curto de tempo, de agosto até fevereiro. Depois dessa conversa com o nosso paciente, ele voltou para fazer esse escaneamento em 2025. E agora, será que o nosso tratamento fez efeito? Será que a orientação que eu dei para esse paciente funcionou? Vamos observar. Eu consigo então fazer uma comparação, ó, entre 2024 e 2025. E eu percebo que sim, olha só, a gente tem uma diferencinha ainda pequena aqui, mas é uma diferença bem menor. Ou seja, quando eu coloco aqui até mesmo no mapa de diferença de cores, ó, eu consigo perceber que está melhor aqui essa região do que estava quando comparados aqui entre 2023 e 2024, tá bom? Isso é muito bacana, porque além de você monitorar o seu paciente, você consegue ainda avaliar se o seu tratamento está fazendo efeito.
Lembrando que esses cortes transversais, esses gráficos e tudo mais, eles podem ser utilizados aqui também para tecido mole. É aquele caso que eu falei no início, da pessoa que faz um enxerto gengival, por exemplo, um enxerto de tecido conjuntivo, ele pode avaliar aqui e entender, quanto de tecido eu ganhei aqui para esse paciente. Isso é uma ferramenta muito legal para você utilizar no dia a dia clínico. Por último, ele ainda faz aqui algumas simulações para que você possa ver em movimento, né, a transição que existe entre o escaneamento de 2023 e 2025, e ele também tem a opção aqui de um controle deslizante, onde ele vai estar mostrando aqui a diferença entre 2023 e 2025, tá bom? Até mesmo clareamento, né, como esse software trabalha com as cores reais do dente, você pode estar utilizando também aqui para monitorar e mostrar para o paciente o resultado do seu clareamento dentário, tá bom? Mas e aí, você já conhecia essa ferramenta? Se você já está utilizando esse aplicativo na sua prática clínica, comenta aqui no vídeo, eu quero saber o seu feedback a respeito dela. Aproveita também e curte o nosso vídeo, ativa o sininho de notificação para você receber o nosso conteúdo e compartilhe esse conteúdo com alguém que está entrando agora no mundo da odontologia digital e precisa saber que essa ferramenta existe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima!